Oi, pessoal, estamos juntos, finalmente, 19 de dezembro, chegando assim naquela reta final do ano, reta final dos trabalhos legislativos. Hoje está prevista finalmente a aprovação do orçamento. Eu sei que nós conversamos aqui ontem que seria na quinta-feira, mas não foi, porque o relator, o deputado Isnaldo Bulhões, pediu mais um dia para fazer os ajustes, também na esteira da aprovação na quarta-feira à noite pelo Senado, conforme comentamos, daquela redução de gastos tributários, que vai garantir uma receita extra de 22 bilhões de reais para o governo. Porque além do corte linear nos benefícios fiscais, você teve também a aprovação do aumento da tributação de BETs, fintechs e JCP, juros sobre capital próprio, que é aquela remuneração de acionistas. Tudo junto são 22 bilhões de reais. É claro que isso, até como sempre nos lembra Felipe Salto, economista-chefe da Warren, uma parte é repassada para estados e municípios nessa transferência obrigatória da União. De líquido mesmo ali nos cofres do governo, sobram em torno de 3 bilhões de reais. Então, o relator fez os últimos ajustes, prevê que o governo vai conseguir cumprir o superávit fiscal de 34 bilhões de reais, um pouco mais de 34 bilhões, até e meio de reais nas contas do relator no ano que vem. Com isso, equivale a 0,25%, seria o primeiro superávit fiscal nesse governo Lula. Estou tentando aqui até pegar os números do orçamento que foi protocolado há pouco, E 61 bilhões, ele prevê também, esse é outro ponto importante, 61 bilhões de reais em emendas. Cerca de 11 bilhões daquelas emendas de comissão que não são as obrigatórias, que ficam ali a critério do governo, como ele fará essa distribuição, em que momento, e quase 50 bilhões de reais de emendas obrigatórias e um fundo eleitoral também avantajado. Deixa eu ver aqui, cortou algumas despesas, e temos um fundo eleitoral também de aproximadamente 5 bilhões de reais. Já eu procuro esse número direitinho para vocês, mas cerca de 5 bilhões de reais. O governo tinha mandado 1 bi. É lógico que os parlamentares aumentaram isso para ter pelo menos o que eles tiveram ali naquela eleição de 2022. Então, está aí a sessão conjunta do Congresso programada para a partir do meio-dia, não deve enfrentar dificuldade, está todo mundo interessado em aprovar esse orçamento, viu? Porque tanto o governo quer fazer os seus investimentos, entregar projetos prioritários em 2026, ano eleitoral, como os nossos nobres representantes estão interessados em receber esses 61 bilhões de reais em emendas parlamentares, que não é pouca coisa. Lembrando que tem aquele cronograma que eles aprovaram, então, desse total de 61 bi, 13 bi, quase 13 bi, terão que ser pagos até a metade do ano, antes das eleições, Porque tem uma conta ali, são as emendas impositivas obrigatórias, o total dá 13 bi desse valor global de 61 bilhões. Além disso, tivemos um café ontem com jornalistas do ministro Fernando Haddad, em que ele disse que sai até fevereiro. Isso não causou nenhum temor no mercado, porque já vem sido ventilado em várias entrevistas que o ministro Fernando Haddad vem dando nos últimos dias, em off para os jornalistas. A dúvida é quem ficará no lugar dele. Ele disse que não quer disputar cargo eleitoral, embora ontem o Lula tenha lembrado que tanto Alckmin quanto Haddad seriam nomes muito valorosos para o Senado ou governo de São Paulo em 2026. O Haddad não quer isso, ele quer sair para coordenar a campanha do Lula. Falou, vou sair antes da data de desincompatibilização, porque acho que meu sucessor aqui no cargo ainda tem coisas a fazer e a entregar em 2026. As especulações dão conta, quando você conversa ali nos corredores do Ministério da Fazenda, que o mais cotado é o Dario Durigan, que hoje é o número 2 de Haddad, o secretário executivo, mas quando ele foi perguntado isso ontem pelos jornalistas, evitou cravar. E outro que deu uma entrevista coletiva e também participou de um café com os jornalistas foi o presidente Lula, Ele falou sobre o Galípolo e o que ele espera da taxa de juros. Ele acha que vem um corte aí em breve. Eu tenho 100% de confiança no companheiro Galípolo, presidente do Banco Central. E eu acho que todo mundo está prevendo, da mesma forma que a gente sente cheiro de chuva, eu estou sentindo um cheiro de que logo, logo a taxa de juros vão começar a baixar. O Galípolo também deu uma entrevista coletiva ontem e, claro, foi perguntado pelos jornalistas, e aí, tem alguma sinalização de queda de juros em janeiro? Ele deixou uma porta entreaberta, quase respondendo ao presidente Lula. É claro que é uma brincadeira, não foi uma jogada tão ensaiada assim, acho que até o do Galípolo foi antes do que a do Lula, mas olha só o que ele disse. O que eu acho que é a interpretação correta a partir do que a gente vem comunicando na postura
dependente de dados. E eu vi isso em várias interpretações, né? Significa que você não está dando nenhum tipo de seta para o que você vai fazer e que você também não está fechando porta sobre o que você possa fazer. Então, não há nem portas fechadas, nem setas dadas. Deixou aí, quem sabe, né, um fiozinho de esperança, aí você começa a tirar um pouquinho de prêmio daquela curva de juros, o mercado ainda espera que o primeiro corte se dê em março, mas foi feita a ressalva, tudo pode acontecer. Vamos dar uma olhada no relatório de política monetária, porque essa coletiva aconteceu depois da apresentação do documento, que sai de tempos em tempos, acho que é trimestral, né, dando aquele panorama e falando sobre as projeções do Banco Central. Então, está aqui, houve uma projeção para cima do crescimento, agora a autoridade monetária espera que o PIB feche o ano em 2,3%, até um pouco acima do Ministério da Fazenda, segundo o último relatório. Que espera 2,2% e o foco está em 2,25%. Então, todo mundo ali entre 2,2%, 2,3%, perspectivas bastante azeitadas também. Estamos no final do ano, né? Não vai ter nenhuma grande surpresa. E para 2026? O relatório de política, aí é que você tem uma divergência muito maior. O Ministério da Fazenda está super otimista, mandou, aliás, o orçamento com isso, 2,4%. Aí depois você tem frustração de receita e não sabe por quê. Porque o Ministério da Fazenda trabalha com esse número, acho que um pouco otimista demais, né? Mais elástico, de 2,4%, relatório de política monetária com 1,6% e o Fox ali no meio do caminho com 1,8%. Tem alguns outros destaques que separamos para vocês desse relatório, os principais pontos. Primeiro, o ambiente externo ainda se mantém incerto, né, pela conjuntura política e econômica dos Estados Unidos, é um dos pontos ressaltados nesse relatório. A atividade econômica no Brasil segue em trajetória de moderação de crescimento ou desaceleração, enquanto o mercado de trabalho mostra resiliência, antes era dinamismo, né? Ele vai mudando um pouquinho as palavras, continua forte. Inflação corrente e expectativas recuaram desde o relatório anterior, mas permanecem acima da meta de 3%. Na projeção do Banco Central, a inflação só chega ao centro mesmo na meta de 3% em 2028. E esse relatório também diminuiu, acho que em 26%, tem 26% de chance da meta não ser cumprida este ano, ou seja, já tem 75%. Fiz certa essa conta, gente, até parei aqui para pensar, falei, não vou falar nenhuma besteira, do Banco Central conseguir entregar a meta abaixo do teto de 4,5%, sendo que o centro é 3%, está distante disso ainda. Inflação segue em movimento de queda, mas permanece acima da meta, o que eu disse, até o fim de 2027, ou seja, só converge inteiramente para o centro de 3% a partir de 2028.